Valeu, abraços. Valeu, Léo. Bom, o Breno, eu estava falando justamente sobre a decisão, vou colocar a matéria aqui para a gente pedir para você comentar, né? Então, Justiça aceita a denúncia contra Breno Altman por apologia ao Hamas, mas rejeita a de racismo a judeus. Você falou para mim que essa decisão foi positiva. Como é que você recebeu essa notícia e por que você calcula que ela foi positiva? Não, ela é positiva porque, pela primeira vez, a justiça decide separando antissemitismo e antisionismo. A decisão, o acolhimento da denúncia sobre apologia ao crime é um aspecto secundário da sentença. É muito limitado e, na verdade, o juiz nem acatou a denúncia integralmente a esse respeito. Ele marcou uma audiência de conciliação do Ministério Público, comigo e minha defesa, para ver se consegue chegar a um entendimento a esse respeito, porque é muito estranho a apologia a crime cometido no estrangeiro, o crime teria sido o atentado ao Hamas, e é muito complexo que se possa tomar decisão à luz do direito brasileiro sem levar em conta o direito internacional. Por exemplo, o Hamas não é considerado uma organização terrorista pela ONU ou pelo Brasil. O direito internacional acolhe a resistência armada contra estados coloniais, como é o caso na Palestina, e assim por diante. Então, eu acho que também essa última denúncia tende a cair, se não na própria audiência de conciliação, certamente no julgamento. E ele limitou a apologia ao crime à sua mais baixa intensidade. Ou seja, no máximo, mesmo se eu fosse condenado, estaríamos falando de uma condenação de 3 a 6 meses de prisão. Né? Da maneira como a Procuradoria tinha me denunciado, eu poderia ser condenado a mais de 8 anos de cadeia. Não é? E, especialmente, o juiz separa, como eu já disse, antisionismo de antissemitismo. Ele diz, olha, as postagens do denunciado são postagens de crítica ao Estado de Israel, de crítica severa ao Estado de Israel, de crítica severa aos líderes sionistas, de crítica severa ao sionismo como doutrina, mas isso não é ataque aos judeus. Isso é uma crítica ideológica e não uma crítica, e não um crime racial. E derrubou a acusação de antissemitismo. É a primeira vez que uma decisão é tomada com essas características, levando em conta que as provas, as supostas provas apresentadas pelo parquê, pela procuradoria, eram postagens minhas. Então, é a primeira vez que se determina essa separação tendo como móvel a liberdade de expressão. Então, o que disse o juiz? Atacar o Estado de Israel, atacar o sionismo, atacar as lideranças sionistas não é discurso de ódio. Só seria se o ataque fosse a comunidade judaica como um grupo étnico e religioso. Então, essa é a importância da decisão. E tira, claro, do horizonte a possibilidade de uma condenação muito mais severa que eu poderia receber. Agora, para além do meu caso pessoal, que é o que menos importa nessa história, ela estabelece um parâmetro. Claro, uma decisão de justiça de primeiro grau, ela não é, como se diz, vinculante, né? As decisões vinculantes são sempre as da Corte Suprema. Mas é a decisão da justiça em primeiro grau que estabelece um parâmetro. Qual é o parâmetro? A crítica antisionista não pode ser comparada a antissemitismo. Esse parâmetro é essencial porque ele desarma o principal álibi do sionismo, que é toda vez que o Estado de Israel é criticado, toda vez que o sionismo é criticado e combatido, a bandeira que se levanta do lado do sionismo isso é antissemitismo, isso é ódio contra os judeus. Põe por terra esse argumento. Né? Põe por terra esse argumento. Então, por isso é importante essa decisão e ela é positiva. O fato de manter Apologia. hoje é completamente secundário. Mas esse fato aí, qual é a próxima
Você vai recorrer? Qual é a próxima Não, etapa? há uma conciliação, uma audiência de conciliação marcada para o dia 6 de novembro. 6 de novembro, não é? 6 de novembro, Já, em né? que o juiz vai se reunir com o Ministério Público, comigo e meus advogados simultaneamente. É uma audiência física, em que vai. Eu nunca sabia que existia isso em direito penal. Eu fui até surpreendido que haja audiência de conciliação em direito penal de causa pública, né? Não sabia que havia. Então, o juiz, na verdade, o que ele está tentando fazer é esclarecer a denúncia, né? E se poderia haver, claro, se poderia haver algum tipo de compensação em relação à denúncia, já que a pena é muito pequena, ainda que eu seja condenado, para não haver um custo estatal de processo, um custo ao Poder Judiciário em termos humanos e materiais, humanos e financeiros de processo, se haveria algum tipo de reparação que eu eventualmente estaria disposto a arcar. A reparação, algum pedido de desculpa, eu não sei o que ele imagina, né? Mas é evidente que essa denúncia, o que resta da denúncia, que é apologia ao crime, ela é inócua. Ela é inócua, novamente. O suposto crime teria sido cometido no exterior. Não é claro que foi um crime, é um crime na propaganda israelense. Não há um tribunal que disse isso foi um crime, não houve julgamento de um crime, não é líquido e certo que tenha havido um crime. Para muitas pessoas no mundo, para muitos juristas, para muitos governos, foi uma ação legítima de resistência, o 7 de outubro de 2023. O Hamas não é uma organização terrorista para as Nações Unidas, não é para o governo, para o Estado brasileiro. Não é? Há uma resolução da ONU, que é a resolução 3103, de 12 de dezembro de 1973, que diz que os povos colonizados podem recorrer a todas as formas de luta contra o colonialismo, incluindo a luta armada. Então, o direito internacional respalda a ação do Hamas, como ficou exposto na brilhante apresentação do embaixador chinês na Corte Internacional de Justiça. Aliás, quem responde por crime é o Estado de Israel, não o Hamas, na Corte Internacional de Justiça. Perfeito. Então, essa tese, eu acho que ela terá vida curta também, o que resta da denúncia. Então, por isso que eu considero uma decisão positiva e uma derrota do sionismo. E o que foi entendido, né, que seria apologia ao crime foi a expressão resistência heróica, né, e também outra coisa que gerou reação ali foi a frase que você disse: não importa a cor do gato, contanto que ele caça o rato. Quer dizer, no que isso seria crime, falar uma coisa dessa, né? Então, cadê a liberdade de expressão, né? Eu não sei se você gostaria também de, talvez, de responder essas críticas, né? Que isso teria sido ofensivo à comunidade judaica. Veja, Enfim. o juiz desmonta a tese sobre o principal dos posts, né? Uhum. Ele diz claramente que alguém pode até achar que foi infeliz a expressão por utilizar o termo ratos, né? Que é a principal postagem sobre a qual se apoia o parquê, o Ministério Público, a principal postagem sobre a qual a Conib e o lobby sionista fazem barulho, é acerca de um comentário meu sobre a ação sobre a ação da resistência palestina, em que eu utilizo a expressão do Deng Xiaoping: não importa a cor dos gatos, desde que eles caçem ratos. Eu digo que é um ditado chinês e eu estou me referindo, olha, eu posso não concordar com o Hamas, posso não ter alinhamento com o Hamas, posso considerar várias críticas ao Hamas, mas o Hamas representa a resistência palestina. Não importa a cor dos gatos, eles que caçem ratos. Essa frase foi pinçada pela Conib e ela conseguiu algumas vitórias na justiça, por exemplo, me obrigando a retirar a postagem, e incluiu nessa denúncia dizendo que eu estou usando uma expressão antissemita, porque na época do nazismo, chamar os judeus de ratos era
algo comum, era algo contumaz do regime nazista. Né? O juiz recebeu a denúncia e disse: isso aqui é um absurdo, ele não tem nada a ver. Ele está dizendo que está usando uma expressão chinesa cuja história é a de servir de expressão figurativa acerca da eficácia, acerca do desempenho. Não tem nada a ver com judeus. E no post está escrito, como diz o ditado chinês. Né? Então, não poderia jamais haver essa interpretação, que a interpretação de que se trataria de uma frase antissemita cai por terra. Né? Perfeito. Então, e ele faz isso em relação a todas as postagens, recusando a caracterização de antissemitismo. Isso é importante do ponto de vista do desmonte da propaganda sionista. Né? É muito importante. Ou seja, o juiz teve estatura para resistir ao lobby sionista e tomar uma decisão que, repito, desmonta a Hasbará. Hasbará é um termo em hebraico, como se chama a operação de propaganda que Israel conduz no mundo inteiro. Hasbará é um termo hebraico que quer dizer informação. No caso específico, é contra-informação. Não? É a maneira como o Estado de Israel opera para salvaguardar sua imagem no mundo. Então, foi um golpe duro a Hasbará. Não é à toa que as redes sionistas, sempre muito ativas a cada decisão da justiça que possa prejudicar ou condenar um antisionista, dessa vez eles estão caladitos. Ó, boca que usa, não abriram a boca nas últimas 24 horas. Muito bom. Deixa eu agradecer aqui ao Jerusa. Parabéns, Breno, esperando seu livro ansiosamente. E o Carlos, a MP oferecerá a NPP, para tal você terá que confessar. A NPP é o Acordo de Não Persecução Penal? Não sei se cabe isso. Não, o juiz já afastou isso. Uhum. Tá bom. Em relação ao o juiz afastou isso. Eu preciso agora. Pode ser. Tudo bem. Só dizendo, né, que a NPP é o Acordo de Não Persecução Penal. Não. Eu acho que o juiz afastou isso porque até que ocorra ele adiou a sua decisão à espera dessa audiência de conciliação, né? Me parece. Enfim, é um detalhe, mas não há o que se confessar em termos de cometimento penal. Eu repito, o que eu escrevi há um ano atrás, eu escreveria de novo hoje. Não me arrependo do que eu escrevi e reafirmarei o que eu escrevi. E se for condenado, paciência, faz parte da vida. Não tem problema ser condenado, não. Muito bem. Breno, queria entrar agora. Bom, a gente deseja que dia 6 ocorra tudo bem. E eu queria entrar agora na ida do presidente à Indonésia e Malásia e também ao encontro de Lula com Trump, né? Como é que você avalia? Vou começar pelo encontro, depois a gente faz um balanço da viagem. Como é que você avalia esse encontro? O que você diria para a gente? O que você ressaltaria? Quem saiu ganhando? Quem saiu perdendo? Olha, certamente a extrema-direita brasileira saiu perdendo. O efeito interno desse encontro é arrasador para o bolsonarismo. É arrasador. Seguido de um inesperado parabéns de Donald Trump a Lula. Veja, isso não altera as circunstâncias concretas, isso não faz de Donald Trump um aliado, um amigo, ou sequer alguém que se possa confiar. Isso não muda nada da situação concreta. Mas é um sinal no sentido oposto ao que desejava a extrema-direita, porque a extrema-direita tinha e tem em Donald Trump seu principal ponto de apoio para tentar reverter as condenações penais de Bolsonaro. O que fez Trump? Trump mantém a pressão econômica sobre o Brasil.
Mas Trump dissociou a pressão econômica contra o Brasil do apoio a Bolsonaro. Ele abandonou Bolsonaro na estrada e disse: eu vou aqui lidar com os meus problemas com o Brasil a partir dos interesses econômicos norte-americanos. Então, essa separação entre os interesses americanos e o destino de Bolsonaro é um golpe duro à extrema-direita. Claro, os Estados Unidos continuam com o objetivo de subordinar o Brasil, de ter acesso às terras raras brasileiras, de poder controlar os data centers brasileiros, de continuar a fazer com que o Brasil seja um vagão secundário num trem cuja locomotiva são os Estados Unidos. Ou seja, o objetivo dos Estados Unidos continua o mesmo: impedir que o Brasil rompa com a dependência, impedir que o Brasil tenha autonomia, impedir que o Brasil tenha soberania, impedir que o Brasil escolha a China como seu principal aliado e que tenha no universo do BRICS seu principal espaço geopolítico. Esses objetivos não foram alterados. E o Brasil terá que lidar com isso de forma soberana, porque se não lidar de forma soberana, o Brasil continuará a ser o que sempre foi, um vagão subalterno nesse trem do imperialismo norte-americano. Mas essa discussão toda está agora separada do destino de Bolsonaro. E por isso é um rude retrocesso para o bolsonarismo. Né? Então, o bolsonarismo está chorando. É verdade que a militância petista, a parte dela, é demasiado eufórica com isso. Nosso país tem esse problema, né? É um país que tem uma cultura bipolar, né? As pessoas ficam muito deprimidas e muito eufóricas. Muito deprimidas quando algo ruim acontece, muito felizes, muito celebrativas quando algo de bom ocorre. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa cultura bipolar, em termos culturais, assim, né? Então eu vejo ali militantes petistas nas redes sociais, não dirigentes, não representantes do PT e do governo, mas nas redes sociais você vê ali uma euforia, parece até que Donald Trump virou um aliado, virou um amigo, virou um parceiro, e não é nada disso, né? Não é nada disso. Mas esse meu comentário não elimina o fato de que nesta parada, neste encontro malasiano entre Trump e Lula, o bolsonarismo tomou a pancada. Perfeito. Breno, além do encontro, né, o Lula disse que essas visitas à Indonésia e à Malásia foi excelente, né? Como é que a gente pode avaliar também o resultado dessa ida dele lá e também dessa negociação sobre tarifaço? Você acha que isso vai ter um resultado já prático logo? Enfim, uma avaliação mais pragmática, além dessa avaliação política. Veja, não há, até o momento, uma solução do problema. O que houve foi um acordo de chegar a um acordo. Né? Essa é a conclusão da reunião Trump-Lula. Olha, vamos chegar a um acordo? Vamos, mas não tem um acordo. Os Estados Unidos, segundo informações que circulam nos meios diplomáticos, na imprensa internacional, na imprensa brasileira, os Estados Unidos eles estariam pressionando o Brasil pelo tema das terras raras, pelos temas e por temas comerciais que eles são mais delicados, como a possibilidade da entrada do metanol brasileiro do metanol norte-americano no Brasil e assim vai, né? Mas aparentemente o principal objetivo dos Estados Unidos é colocar as mãos nas terras raras brasileiras. Lembremos que a China tem a maior reserva de terras raras do mundo, ao redor de 42% das reservas mundiais, e o Brasil é a segunda maior reserva, com 21%, 22%. Né? Então, os Estados Unidos necessitam das terras raras. Para quem ainda não está familiarizado com o linguajar, terras raras se referem a um grupo de 17 minerais nobres
que são essenciais para a produção industrial moderna. Tem a ver com os carros elétricos, tem a ver com celulares, tem a ver com inteligência artificial e assim por diante. Tá? Os Estados Unidos têm uma baixa reserva de terras raras, os Estados Unidos têm uma alta produção tecnológica e precisa desses minérios. Esses minérios são decisivos para a produção industrial no âmbito, nesse padrão tecnológico. Então, os Estados Unidos colocaram na mesa questões não tarifárias. O presidente Lula teria se limitado às questões tarifárias. Teria dito, olha, não faz sentido as tarifas. As tarifas não fazem sentido. Não fazem sentido porque os Estados Unidos são superavitários comercialmente em relação ao Brasil. E, portanto, o que cabe aos Estados Unidos baixarem as tarifas e ponto. Os Estados Unidos, aparentemente, repito, segundo informações na imprensa internacional e nacional, os Estados Unidos estariam colocando sobre a mesa exigências não tarifárias gravíssimas que, evidentemente, seria um retrocesso o Brasil aceitá-las. Né? Então, nós vamos ter tensão pela frente, porque o Brasil pode aceitar negociar em termos tarifários, por exemplo, a determinados obstáculos tarifários para a comercialização com os Estados Unidos em determinados itens comerciais. O Brasil pode negociar no âmbito comercial, é algo normal, não afeta a soberania do país, mas negociar as reservas do país é uma outra história, né? No mundo de hoje, entregar as terras raras seria, como no passado e continua sendo presente, entregar o petróleo. Né? Então, esses assuntos ainda estão pendentes. Tanto é assim que o tarifaço continua vigente. Os Estados Unidos não saiu da reunião anulando o tarifaço. Nada concreto foi mudado. Tá? Nenhuma decisão positiva foi tomada da reunião. O Brasil continua sob uma tarifa extra de 40%, somando os 10% que foram aplicados internacionalmente, chega-se a um total de 50%. O Brasil continua sob tarifaço, o Brasil continua sob sanções ao Poder Judiciário, a integrantes do Poder Judiciário, membros da Corte Suprema continuam com seus vistos suspensos, nada foi mudado de concreto, nada. Então, o que aconteceu? Uma reunião na qual se chegou à conclusão, chegou-se a um acordo de que precisamos fazer um acordo. E uma reunião na qual o tema Bolsonaro foi largado na estrada por Donald Trump. Donald Trump simplesmente fez ali um comentário elogioso ao Bolsonaro, que é amigo do peito dele, mas disse, Bolsonaro não está no jogo. A nossa conversa aqui é uma conversa econômica, a política saiu fora. E isso sim, repito, é um rude golpe contra o bolsonarismo, por isso o bolsonarismo está choroso, silencioso, tomou uma pancada dura. Né? Ô, Breno, queria falar agora, a partir digamos assim, dessa vitória, desse encontro de Lula com Trump, como é que fica a situação da América Latina? Você está chegando da Venezuela, o que você viu lá em Caracas? Como é que está o clima? E como é que a gente pode pensar agora na situação de Venezuela e Colômbia, que você afirmou para mim aqui na semana passada, que eram agora os principais, os alvos preferenciais de Trump? Continuam sendo. A escalada persiste, não é? Da nossa última conversa na semana passada para hoje, os Estados Unidos colocaram mais lenha na fogueira, com a determinação de que o porta-aviões Gerald Ford, que é o maior porta-aviões norte-americano, é um porta-avião da classe de maiores porta-aviões dos Estados Unidos, se deslocasse para o Mar do Caribe. Ele estava em algum ponto do Oriente Médio, se não me engano, algum ponto da Europa Oriental, já não me recordo, e ele está sendo deslocado para o Mar do Caribe, deve chegar no Mar do Caribe no próximo final de semana. É um porta-aviões que transporta 79 aeronaves e 5.000 mariners, para saber o tamanho da embarcação. Né? Continua essa pressão, continua escalada. A grande questão
é saber se os Estados Unidos atacarão ou não o território da Venezuela e da Colômbia. A curto prazo, essa é a questão. Eu acho que haverá um ataque. Qual ataque? Eu não acho que haverá um ataque, pelo menos não a curto prazo. Não acredito em um ataque contra instalações dos governos desses países, ou sequer um ataque visando a eliminação dos dirigentes políticos dessas nações. Mas é provável que haja algum ataque dos Estados Unidos contra supostos laboratórios do narcotráfico ou acampamentos do que eles chamam da narco-guerrilha, que ainda existe na Colômbia, né? Estruturas guerrilheiras que são acusadas de terem vínculos com o narcotráfico. Um ataque dos Estados Unidos contra um laboratório ou um acampamento na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Um bombardeio norte-americano sobre esta região com este propósito: estamos combatendo o narcotráfico. Evidente que isso é uma escalada, mas não seria um ataque contra os governos diretamente ou um ataque contra a infraestrutura militar ou governamental. Eu acho que é razoável imaginar que possa haver algo assim. É uma escalada, repito. Dentro de uma estratégia de guerra psicológica de alta intensidade, que em algum momento pode se transformar numa agressão militar aberta. Os Estados Unidos estão provocando a Venezuela e a Colômbia. Inclusive, se ocorre um ataque desse tipo no território colombiano ou venezuelano, é uma grande provocação, porque quando uma potência estrangeira ataca o seu território, mesmo que o objetivo seja o combate ao narcotráfico, há uma violação de soberania. O que farão esses países? Como esses países retaliarão? Eles não retaliarão ou eles retaliarão contra alvos norte-americanos de alguma maneira? Então, também é uma provocação para que o outro lado escale, ou seja, para que Venezuela e Colômbia ampliem seus atritos com os Estados Unidos. Ontem, na verdade, antes de ontem, a Venezuela denunciou o aprisionamento de cidadãos do Trinidad e Tobago e fez uma acusação gravíssima de que Trinidad e Tobago, associado à CIA, preparava uma operação de falsa bandeira. O que é uma operação de falsa bandeira? É quando você ataca um alvo do seu próprio país, mas atribui a um terceiro país, né? Que estaria em curso uma operação desse tipo, em que algum alvo norte-americano seria atacado por essa combinação entre soldados do Trinidad e Tobago e a CIA para responsabilizar a Venezuela por esse ataque e aí poder escalar a agressão militar. Lembremos sempre do célebre caso do Golfo de Tonkin, no Vietnã, não é? Em que os Estados Unidos atacaram um porta-aviões seu mesmo e disseram que tinham sido os vietnamitas para poder receber, para poder ter o pretexto do bombardeio contra Hanoi, né? Um bombardeio brutal que matou centenas de milhares de pessoas. Né? Isso teve como pretexto o ataque a um porta-aviões norte-americano que o Vietnã nunca tinha atacado. Isso ficou provado depois que o Vietnã não tinha atacado esse porta-aviões. Né? Como os Estados Unidos estavam atacando o Vietnã sem declaração de guerra por parte do parlamento, situação parecida com a atual, isso serviu de pretexto para o revide norte-americano, também sem passar pelo Congresso. Então, a Venezuela desmascarou esta operação de falsa bandeira que estaria sendo combinada entre Trinidad e Tobago e a CIA. Então, é uma escalada forte, tá? Forte. Agora, veja, os venezuelanos, eu não posso falar pelos colombianos. Pelos colombianos, o que eu sei é o que a gente vê pela imprensa, o que eu posso conversar com fontes colombianas, com amigos do governo da Colômbia. Eu conheço menos a realidade colombiana atual do que a realidade venezuelana. Na Venezuela, o que eu vi? Curioso, parece até contraditório. A vida comum do país, a vida civil, o cotidiano de Caracas,
Eu fiquei só em Caracas por uma semana. É uma vida completamente normal. Aliás, com uma atividade econômica febril, porque já é Natal na Venezuela. O Natal na Venezuela começa em outubro. O pagamento do que corresponderia ao nosso 13º, na Venezuela ele ocorre em outubro, novembro e dezembro. Aqui no Brasil, novembro, final de novembro e início de dezembro. Na Venezuela, o 13º ele se paga em 3 parcelas, no início de outubro, início de novembro e início de dezembro. Então, as compras natalinas, elas começam já em outubro. Os shoppings de Caracas, eu fui a 2 shoppings. Eu fui até a porta de 2 shoppings, porque era rigorosamente, Daphne, impossível de entrar. Tamanha quantidade de gente. Impossível de entrar. Eu fui a um shopping mais popular e um outro shopping de classe média alta. Ambos lotados, com fila na porta para entrar no shopping. E as pessoas saindo com pacotes e fazendo compras. Não é? A classe média de Caracas foi às compras. Os restaurantes cheios, a cidade com uma circulação normal, a cidade limpa. Eu fui também, porque eu tenho esse hábito, quando eu vou a um país, eu gosto de visitar 3 lugares, que são os termômetros de uma cidade. Eu gosto de visitar supermercados e shopping centers, mas supermercados você colhe mais informações do que em shopping centers. Eu gosto de visitar estações de rodoviárias e estações de trem, para você entender a mobilidade do país. Como é que está? Quando você tem uma estação de trem cheia, ou uma rodoviária, você descobre o que está acontecendo, se as pessoas estão saindo do país, se as pessoas estão entrando no país, se as pessoas estão viajando dentro do país, quanta mala elas levam, se elas estão levando muita bagagem, sinal que estão mudando. Quando tem pouca bagagem, em geral, é sinal que estão passeando ou viajando a trabalho. Então, é um segundo elemento crucial. E o terceiro é circular pelos centros das cidades. Quem quisesse fazer isso em Brasília quebraria a perna, mas, em geral, no mundo, as cidades têm um centro. Então, você andar pelo centro, você detecta bastante do que é o espírito prevalecente numa cidade grande, né? Eu fiz essas coisas todas em Caracas. Nos supermercados, eu perguntei a gerente, bem, veja cá, aumentou a compra de comida? Porque qual é o primeiro movimento que a população faz quando crê que vai haver guerra? Comprar comida e estocar. Isso é assim em todos os lugares do mundo. Você estoca comida porque você teme a escassez no caso de guerra. Nenhuma alteração na compra de comida. Nem nos dados do governo, que me foram fornecidos, nem no cotidiano de supermercados. Não há alteração na compra de comida. Estás comprando no mesmo ritmo, normalmente. Né? Então, essa é uma realidade na base da sociedade. Inclusive, eu fui a restaurantes, eu fui sozinho a restaurantes, eu ficava de butuca, né? Ouvindo as conversas do lado. Ninguém conversava sobre as ameaças norte-americanas. As pessoas conversam quando são perguntadas, mas não é um assunto. E o povo venezuelano, imagino que seja muito politizado, né? Eu acho que ocorre um fenômeno na Venezuela que é o seguinte: o país está politizado nas pontas, mas está se despolitizando no meio. O que eu quero dizer com isso? Há um quarto da população que é chavista, muito politizada, muito organizada, muito mobilizada. Tá bom? Você tem aí uns 15, 20% da população que é anti-chavista e que também é politizada. Talvez hoje até menos do que isso. Mas você tem um amplo espectro social que está cansado da política. Está cansado do embate político. Esse fenômeno acontece mais nas fileiras da oposição do que nas fileiras do chavismo. Então, a oposição perdeu militância porque uma grande parte da sua base social cansou do programa e da estratégia que os setores hegemônicos da oposição propunham. Não querem mais confusão, não querem mais conflito, não querem mais tentativa de golpe, não querem mais quebra-quebra, não querem mais, querem viver uma vida comum. E esses setores foram
ajudados nessa sua normalização pelo fato de que a vida da classe média nas grandes cidades da Venezuela melhorou muito nos últimos anos. Na medida em que o governo permitiu a livre circulação de dólares, a classe média que tinha ido para o exterior começou a voltar, porque ela teve grandes oportunidades para abrir pequenos negócios, para comprar imóveis, porque o dólar é uma moeda corrente na Venezuela hoje. O país não foi dolarizado, mas o dólar circula livremente. Isso criou um movimento comercial espantoso nas grandes cidades. Então, a classe média, que é tradicionalmente anti-chavista, começou a ganhar muito dinheiro. E isso arrefeceu seu ímpeto oposicionista. Ela prefere ganhar dinheiro e aproveitar a vida do que se meter na estratégia proposta pelo setor mais extremista da oposição venezuelana. E do lado do chavismo, há um setor também que cansou de tanta mobilização. Mas esse fenômeno da despolitização é muito mais perceptível na direita do que na esquerda. Então, o chavismo ainda mantém um quarto do país, até mais, talvez um terço do país, muito mobilizado. Basta ver no número de pessoas inscritas nas milícias populares, né? Que são uma estrutura armada, subordinada às Forças Armadas, mas de voluntariado, de inscrição civil. Os números são conflitantes sobre o número de alistados. Por exemplo, o presidente Maduro me disse que são 6 milhões os inscritos, com 2 milhões de milicianos em condições de combate pleno, ou seja, tem treinamento, tem condições físicas, estão dentro de uma faixa etária que se considera uma faixa etária de combate, que é uma faixa etária que vai dos 18 aos 50 anos. Não é? Então, dos 6 milhões, 2 milhões estão em condições de combate. O número oficial de inscrição nas milícias é de 4 milhões e meio, que talvez seja exatamente os 6 milhões, mas fazendo algum desconto de pessoas que não possam, que estão inscritas, que quiseram demonstrar o seu patriotismo, mas não têm condições de combate, né? Então tem um número governamental que é de 4 milhões e meio, e tem esse cálculo do próprio presidente Maduro de que em condições plenas de combate você teria 2 milhões de milicianos, o que representa mais de 10% da população adulta, né? O que é um número espantosamente alto. Se você levar em conta os 6 milhões, significa quase 40% da população adulta do país tendo se inscrito nas milícias populares. Né? Então, são números expressivos que representam esses 25%, 30% da população que é chavista pura e dura. Esse setor, sim, muito politizado, muito mobilizado, disposto ao combate. Né? E isso é um fator decisivo para a estratégia de defesa do país. Veja, nós temos que levar em conta que o cenário venezuelano é completamente diferente do brasileiro. Na Venezuela, houve uma revolução política, o que não ocorreu no Brasil. Na Venezuela, a partir da eleição do presidente Chávez, em 2 de dezembro de 1998, o Estado saiu das mãos da velha burguesia associada aos Estados Unidos e passou à mão das classes trabalhadoras e das suas organizações. Não é que o governo mudou de mãos, o Estado mudou de mãos. O chavismo, ao longo do tempo, porque foi um processo gradual, não foi uma revolução disruptiva como a Revolução Russa ou a cubana, foi um processo gradual, institucional, com idas e vindas. O chavismo tem hegemonia não só sobre o poder executivo, mas sobre o parlamento, sobre o poder judiciário, sobre as forças armadas, sobre a polícia. Então, o Estado venezuelano ele é um Estado que deixou de ser controlado pela burguesia associada aos Estados Unidos. Isso é uma mudança revolucionária. Embora a Venezuela ainda seja um país capitalista, o modo de produção da Venezuela é um modo de produção capitalista, ainda que o objetivo do chavismo seja uma transição ao socialismo, o poder político é exercido pelas classes trabalhadoras. Não é exercido mais pela burguesia venezuelana. É óbvio que isso é uma situação
totalmente diferentes da situação brasileira. No Brasil, como em outros países, a esquerda ganhou eleições para o Poder Executivo, para poder governar, decidiu fazer a chamada Frente Ampla, que incorpora no governo setores de direita, setores da burguesia, setores de direita, não tem hegemonia sobre o parlamento, não tem hegemonia sobre o Poder Judiciário, não tem hegemonia sobre as Forças Armadas. E eu também nem sei se hoje a esquerda brasileira quer ter hegemonia sobre esses setores. Não é só um problema de não ter forças. Eu tenho dúvidas se predomina dentro da esquerda brasileira e do próprio PT a vontade de fazer uma revolução política no país. Eu tenho dúvidas disso. Não tanto pelo presidente Lula, mas pelas forças predominantes no PT e no governo, eu tenho dúvidas se há o desejo de ter uma revolução política. Não é? Porque na vida é assim, você tem que ter um desejo, um objetivo, e você tem a realidade, as possibilidades. Muitas vezes você tem o objetivo, mas a realidade não permite você imediatamente alcançar aquele objetivo. Mas há outras vezes que você não tem o objetivo. Então, eu tenho dúvidas na esquerda brasileira se é só um problema de correlação de forças. Eu acho que é um problema de objetivo. Eu acho que boa parte da esquerda brasileira é uma esquerda domesticada, que não tem mais o objetivo revolucionário, não tem mais o objetivo de fazer uma revolução política. Não é que não pode fazê-lo imediatamente, não tem mais o objetivo de fazê-lo. Se acomodou a correlação de forças e acha que a política está limitada a isso mesmo, a se manter dentro do terreno da democracia liberal, a se manter dentro do terreno do capitalismo, melhorando a vida do povo. É uma espécie de cristianismo progressista, aquela velha encíclica Rerum Novarum, do Leão XIII, que inspirou Getúlio Vargas, aquela coisa toda. Essa seria a limitação para muita gente de esquerda no Brasil, é diferente da Venezuela. Né? Isso se retrata na maneira como os venezuelanos se preparam, na maneira como os venezuelanos enfrentam as ameaças americanas. Eles enfrentam com um discurso de paz, eles não querem a guerra. O presidente Maduro tem dito isso o tempo todo, de que a América do Sul tem que ser uma zona de paz, que a Venezuela não é uma ameaça à segurança de nenhum país, que a Venezuela está disposta a negociar medidas comuns de combate ao narcotráfico, desde que não haja violação da soberania. Agora, os venezuelanos cumprem aquela máxima romana, Daphne, se vice pace, para bellum. Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Então, há uma mobilização intensa do país, intensa. Ontem mesmo nós tivemos gigantescas manifestações em denúncia dessa operação de falsa bandeira que o governo venezuelano descobriu. Gigantescas manifestações, e o país se prepara para o combate, se prepara para o pior, se prepara para a possibilidade de uma invasão contra o país, se prepara para a possibilidade de um ataque contra a Venezuela, não é? Que é o que deve ser feito, eles não têm outra alternativa. Não é? Eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar a Polícia Nacional Bolivariana. Eu fui convidado para dar uma palestra sobre geopolítica no Helicoide, na sede da Polícia Nacional Bolivariana. Estavam lá todos os comandantes policiais do país, das principais unidades. Eu fiquei muito impressionado com a energia, com o vigor, com a qualidade política e cultural dos oficiais, com perguntas muito pertinentes, com intervenções muito pertinentes. Quer dizer, a cúpula da Polícia Nacional Bolivariana, que é uma estrutura muito importante na Venezuela, que é uma estrutura que tem 95 mil profissionais, é metade da estrutura militar. A estrutura militar profissional da Venezuela, ela gira ali em 180 mil soldados profissionais, além dos conscritos. Com os conscritos, a Venezuela vai a 350 mil, né? Mas a Polícia Nacional Bolivariana ela é uma estrutura muito importante na defesa do país, né? Na regulação da situação interna e também na defesa do país, porque caso o país seja invadido, essa estrutura policial se transforma também numa estrutura de combate. Né? Eu fiquei muito impressionado com o nível, como se dizia antigamente, com o nível ideológico, com a preparação política, com a energia daqueles oficiais, caso ocorra o pior. Era uma palestra que tinha umas 200 pessoas,
eles dividiram ali, metade da palestra eram os oficiais, a outra metade eram cadetes, né? Alunos da Universidade Nacional de Segurança, a UNES. Eles têm uma universidade. Todo mundo que quiser ser policial na Venezuela, em qualquer tipo de polícia, obrigatoriamente tem que passar por essa universidade. Então, ali se formam os policiais venezuelanos. Então, uma parte era de jovens vindos da universidade, eram alunos do último grau, do último ano da universidade, e eu fiquei muito impressionado. Eu nunca tinha visto na América Latina, fora Cuba, algo assim. Não tem paralelo com o Brasil, com a Argentina, com Bolívia, nada. Nada. Eles têm orgulho, a Polícia Nacional Bolivariana reivindica sua participação no processo revolucionário liderado por Chávez e Maduro. Ela tem uma natureza ideológica pró-revolucionária. Ela reivindica isso. Né? Então, é um exemplo que eu pude ver com os meus próprios olhos sobre como é que se organiza a Venezuela. Claro que enfrentar os Estados Unidos, especialmente quando os Estados Unidos tem suas tropas principais a 4 horas da Venezuela, porque é o tempo que leva para voar dos Estados Unidos à Venezuela, são 4 horas, é evidente que é uma situação que não é do agrado de ninguém, não é? É uma situação assimétrica. Os Estados Unidos são a maior potência militar da Terra. A Venezuela, se tiver que se defender, vai se defender sozinha. No máximo, aliada à Colômbia. Sabe-se disso. Talvez numa situação muito grave com o apoio das tropas cubanas, mas num caso em que Cuba também poderia estar ameaçada pelo exército norte-americano. Né? Então, mas, de toda maneira, a Venezuela vai ter que se defender sozinha. Eles sabem disso. A China e a Rússia estão a milhares e milhares de quilômetros de distância. China e Rússia não vão intervir diretamente numa situação militar. Não tem como isso ser feito. Embora o armamento venezuelano seja fornecido pela Rússia, embora as relações comerciais e econômicas da Venezuela com a China sejam de excelente qualidade, a Venezuela terá que se defender sozinha. É simples você dizer, pô, vou entrar no ringue, eu que sou aqui um peso pena, um peso leve, eu vou entrar no ringue contra um peso pesado. Eu vou ficar feliz com isso? Vou achar que é tranquilo? Claro que não. Não. Claro que não. Como também não foi tranquilo para o Vietnã, como não foi tranquilo para os povos do mundo, quando tem que enfrentar poderes coloniais tão fortes. Agora, a Venezuela, você conversa com os venezuelanos, eles vão responder assim: nós já fizemos isso uma vez, o Império Espanhol também era muito poderoso, e nós derrotamos o Império Espanhol, que é a façanha do Bolívar, né? No século XIX. Nós também já enfrentamos o Império e já vencemos. Nós tivemos perdas horrendas, muitas mortes, mas nós derrotamos o Império Espanhol. A partir da Batalha de Carabobo, Simão Bolívar deslanchou a façanha libertadora da América Hispânica. E os espanhóis tiveram que sair correndo com o rabo entre as pernas. Também era assimétrico. Então, também tem esse aspecto do orgulho da história nacional na Venezuela. Né? Perfeito. Breno, a gente só tem 5 minutinhos e 2 assuntos ainda pendentes para falar. Uma eleição na Argentina, sua avaliação dessa vitória do partido do Milei, e o outro é o encontro que vai acontecer agora dia 30 de outubro, mais conhecido como quinta-feira, na Coreia do Sul, entre Xi Jinping e Donald Trump. Olha, nós vamos assistir nos próximos dias, semanas e anos muitas oscilações na relação entre Estados Unidos e China. A polarização entre essas duas superpotências, ela não é linear. Ela terá idas e vindas. Porque ambas partem de estratégias diferentes. A China aposta em manter, ou melhor, em retornar o ambiente de tranquilidade que existia nas relações com os Estados Unidos antes de 2008. A China gostaria de poder avançar no seu desenvolvimento econômico sem esse atual grau de conflito geopolítico. Esse é o objetivo da China. A China gostaria de poder completar
o chamado segundo centenário. O primeiro centenário foi o da fundação do Partido Comunista, né? O segundo centenário é o centenário da Revolução Chinesa, em 1º de outubro de 2049. A China gostaria de completar o segundo centenário sem essas tensões geopolíticas. Portanto, a disposição da China é uma disposição negociadora, é uma disposição de buscar os caminhos que impeçam o agravamento do atual cenário geopolítico. No entanto, essa não é a disposição norte-americana. Não o era com Biden, ou antes ainda com Barack Obama, e segue não sendo com Trump. Por quê? Porque os Estados Unidos chegaram à conclusão de que, se eles não reagirem contra a China imediatamente, 2049 será tarde demais. A China terá um grau de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social e de desenvolvimento militar que tornará impossível aos Estados Unidos impedir que a China assuma o papel de principal potência do planeta, definitivamente deslocando os Estados Unidos dessa função. Então, os Estados Unidos têm mesmo uma estratégia belicosa em relação à China. Uma estratégia belicosa no terreno comercial, no terreno diplomático, no terreno geopolítico e, se necessário, no terreno militar. Agora, os Estados Unidos não têm uma estratégia linear em relação à China, tem idas e vindas. São os famosos pêndulos de Donald Trump. Portanto, desse encontro, pode-se esperar algum tipo de acordo. Agora, qualquer acordo que existir será provisório. Esses são acordos passageiros, porque a rota do planeta é de confrontação, a rota não é de paz. A rota é de confrontação provocada pela estratégia norte-americana. E, é claro, os países alvo da estratégia de confrontação reagem. Reage a Rússia, reage a China. Esses países reagem. A Rússia, submetida à pressão norte-americana e da OTAN, foi à guerra na Ucrânia, disse: aqui não, nós não vamos nos subjugar. Se vocês tentarem nos impor a sua política, nós vamos à guerra. E foram à guerra. A China tampouco vai abaixar a cabeça em relação aos Estados Unidos. A China não vai se comportar como uma república das bananas. A China não vai se comportar como se não tivesse outro caminho senão o de se ajoelhar diante dos Estados Unidos. Não, a China vai reagir. E vai reagir no mesmo tom da confrontação. Se vier confrontação, a resposta será confrontação mais um. Então, todos esses encontros que estão previstos, especialmente de Trump com Xi Jinping, pode eventualmente sair algum acordo, mas esses acordos são todos provisórios, eles não são relevantes. Pode haver esses acordos, eles não irão satisfazer as necessidades norte-americanas de enfraquecer a China para tentar impedir a aceleração do seu declínio como potência hegemônica. Muito bem. Ficou faltando a gente falar da Argentina, essa vitória lá do partido do Milei, e aí a gente traz a programação. A gente tem um minutinho ainda. Bora. Não, o Milei ganhou as eleições, ponto. Isso é evidente, então precisa saber. É uma vitória extraordinária? Sim e não. É extraordinária porque ninguém esperava que ele triunfasse depois das derrotas que havia obtido em Buenos Aires, nas eleições anteriores naquela província, que é a principal província do país, e tampouco diante do desgaste do seu governo, com escândalos de corrupção, crise econômica, crise social, protestos. Se imaginava um declínio. Mas ele conseguiu manter, em aliança com o macrismo, eles estavam numa mesma coalizão, na Libertad Avança, eles conseguiram manter, e aí é o que não tem de extraordinário, eles mantiveram aquilo que o conservadorismo, que a direita na Argentina tem sempre, que são 40% dos votos. Se você pegar as últimas 8 eleições legislativas argentinas, a direita sempre tem 40% dos votos. É o seu núcleo duro. Faça chuva, faça sol, a direita tem um piso na Argentina que é um piso de 40%. Esse foi o resultado de Milei,
com o peronismo caindo, né? Com o peronismo ficando ali com 32%, 33%. O Milei ganhou em todas as mais importantes províncias, com uma derrota dura, o peronismo ganhou um aval para continuar com o seu projeto. Não é? Ele não constitui no parlamento maioria absoluta, ele não tem como sair mudando a Constituição ou impondo mudanças que dependem de maioria constitucional. Agora, ele teve uma vitória escancarada e uma vitória que relegitima o seu governo. Não é? Houve muita abstenção. Aí vem a discussão, por que tanta abstenção? E há uma desmobilização. O eleitorado progressista, de esquerda na Argentina, está cansado do peronismo. Entendi. O peronismo já não traz mais uma mensagem mobilizadora para a juventude. Perfeito. Breno, deixa não inspira mais a juventude. Trazendo aqui, então, a programação da semana, dos 20 minutos lá do Ópera Mundi. Hoje, Valério Arcari. Não, Valério foi ontem, já foi, né? Hoje não é segunda, gente. Confundi, é verdade, foi ontem. Então, hoje, Hugo Albuquerque, às 11 horas, advogado e editor. Depois tem o Fernando Safatli, combatente da ALN, na quarta, né? Na quinta, a Mauri Chamorro, que é o dia justamente do encontro aí do Xi com o Trump, o Amaury, que é estrategista político, e depois, na sexta, Berenice Bento, socióloga. E você, Breno, também vai fazer, já fez, né? O programa de análise, que é sempre às terças-feiras, às 5 horas, ele vai ocorrer excepcionalmente essa semana. Eu vou fazer esse programa na quinta-feira. Certo. Às 5 horas, que vai ser qual o poder bélico da Venezuela. Exatamente qual é a capacidade de resistência da Venezuela diante de um eventual ataque norte-americano. Deixa eu puxar a Tereza aqui, que ela quer dar um bom dia para você, Breno. Vamos lá. Bom dia, Tereza. Seja bem-vinda. E aí, Tereza? Bom dia, Daphne. Bom dia, Breno. Eu tenho muita vontade de saber isso, qual é o poder bélico da Venezuela. Vou aprender lá no seu programa. Eu fiquei uma semana indo de quartel em quartel. Pois é, imagina esse levantamento. Você esteve lá, então é um levantamento jornalístico feito por você. Melhor ainda, pensei que era a opinião de um especialista e tal. Eu vou ver esse programa, claro que eu não vou te pedir spoiler, não, mas essa é a questão importante nesse momento. Né? Se eles fizerem o pior, em que dará? Né? Mas eu pedi para puxar para te dar um abraço e pedir rapidamente assim. Ontem eu vi, estava até no ar, no Boa Noite, quando vi o negócio do juiz, né, lá da Justiça, que não acolheu a denúncia contra você por antissemitismo, mas acolheu por apologia ao Hamas. Que crime é esse, né? Não tem aquele ditado, Tereza, como é que é a história mesmo, que do bumbum de nenê, das urnas, da cabeça de juiz, ninguém sabe o que sai? É uma coisa curiosa, porque apologia a um crime estrangeiro, é um suposto crime estrangeiro. De fato, meus advogados ficaram surpresos, porque nunca tinham visto isso. E nem tem no Código Penal algo, né, que remeta a isso, né? Não tem. Não, quer dizer, então, que se alguém fizesse uma... Veja, por exemplo, o Estado de Israel está sendo processado por crime de genocídio na Corte Internacional de Justiça. Se alguém fizer um elogio ao Estado de Israel, pode ser processado por apologia ao crime? Pois é. Exatamente. Se alguém defender o Estado de Israel, está defendendo genocídio, cadeia. Apologia ao crime? Mas acho que não será difícil, não. De qualquer forma, meu abraço. Acho que ontem teve muita solidariedade a você no Boa Noite, ali, quando eu trouxe essa notícia. Mas acho que não vai ser difícil derrubar isso, não. Né? Acho que não. Até o juiz o juiz convocou algo original, que é uma audiência de conciliação com o Ministério Público. Também debater o tema no dia 6 de novembro. Então, nós vamos debater do ponto de vista histórico, dizer, seu promotor, isso daqui não existe, isso aqui é o casamento da porca com o cachorro, não pode fazer. Jacaré com cobra d'água, como dizem em Minas. Então, tá bem.
É isso, acho que não vai ser nada. Grande abraço. Abraço, tchau. Para você também um grande abraço e para todo mundo que está nos escutando. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.